Quero ler com você Mateus, capítulo de número 20, a partir do verso 20. Mateus 20, 20. É o verso 28. É um texto que nós vamos encontrar aqui em Mateus, um pedido de uma mãe para Jesus. Uma mãe encontra com Jesus e faz um pedido para os seus filhos. Alguém já disse que mãe, é verdade, sempre quer o melhor para os filhos, né? E ela pediu, não pediu pouco não, ela pediu bem, né? Pediu um negócio padrão para os filhos. Vamos lá? O texto diz assim, olha. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, você não sabe o que está pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí, irmãos? É um texto interessante. O evangelista Marcos, ele vai contar a mesma história, só que Marcos, ele diz que foram os 2 filhos dessa mulher, ele não menciona, lá em Marcos 10, a mãe, mas ele fala dos 2 discípulos, que é Tiago e João, que vão até Jesus e faz esse pedido. Você pode dizer, então um diz uma coisa, outro diz outra. Não, acho que Mateus foi um pouco mais completo, porque o que se entende aqui é que a mãe de Tiago e de João foi até Jesus com os 2, ela fez o pedido, eles reafirmaram esse pedido. Você pode perceber que depois Jesus pergunta, né? Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E o texto diz assim, podemos. Responderam eles, já não era ela a mãe, mas agora os 2 filhos, né? Que respondeu aí o questionamento de Jesus. Quando Jesus fala do cálice, ele fala do sofrimento dele na cruz. E o texto nos diz que Jesus disse, certamente vocês beberão desse cálice, né? Porque eles iam enfrentar também todo o sofrimento, toda a perseguição, que depois viria sobre a igreja e sobre eles. Nós sabemos que dos discípulos de Jesus, só João teve uma morte natural, todos os outros foram martirizados. Tiago foi o primeiro discípulo a morrer. Logo no início da perseguição, matam Tiago. Então Jesus estava falando disso. Mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos é exatamente baseado no pedido dessa mãe aqui. Então falei aqui que uma mãe sempre pede o melhor para o filho. E ela pediu o melhor mesmo, né? E o que a gente precisa entender é que na mente dela e na cabeça dela, ela não tinha uma visão de um reino espiritual. Era um reino material. Porque Jesus
era esperado o Messias, o Salvador de Israel. Então, na cabeça do judeu, o Messias viria, né, para derrubar o Império Romano, que o povo judeu estava debaixo, do Império Romano, subjugado a Roma. Então, o Messias viria e ia fazer uma revolução. Essa revolução seria em nível político, social, ia derrubar Roma, ia novamente tornar Israel independente e assumir novamente o trono, se tornando assim rei de Israel, na linhagem exatamente de Davi. Então, na cabeça dessa mulher, na cabeça dos discípulos ainda, eles tinham em mente um reino terreno. E quando ela chega para Jesus, e ela faz um pedido para Jesus, ela pede que Jesus coloque um dos seus filhos do lado direito, outro no lado esquerdo, no reino dele. Ou seja, nas duas posições mais importantes que um rei, num reinado, que aqueles que estavam com o rei poderiam ter, é exatamente estar de um lado ou de outro. A gente pode até dizer que essa mulher pediu bem, mas ela foi um pedido egoísta também, porque Jesus tinha 12 discípulos. Então, e os outros 10 discípulos, o texto diz que os outros 10 discípulos vão se indignar pelo pedido daquela mulher. Jesus depois vai trazer uma explicação. Então, ela faz um pedido, e ela pede uma posição de destaque, pensando num reino material, e Jesus dá uma resposta simples: não. Jesus, inclusive, diz que ela não sabia o que ela estava pedindo. Isso está muito de acordo com aquilo que Tiago diz. Tiago diz muitas vezes que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Então, até para a gente pedir, nós precisamos saber pedir. Porque às vezes estamos pedindo alguma coisa fora daquilo que seja da própria vontade de Deus ou propósito dele, e Deus não vai nos conceder. Mas o pedido dessa mulher me fez pensar algumas coisas aqui. Eu coloquei algumas coisas que eu quero compartilhar. Botei aqui: se não sabemos a nossa missão, se não sabemos a missão de Jesus, nós não saberemos pedir. Então, olha só. Se nós não tivermos a compreensão do reino de Deus, do Evangelho de Cristo, se a gente não entender de fato o que é a igreja, o que é ser um discípulo de Jesus, e qual a missão que nós recebemos dele, nós vamos ter dificuldades para pedir. Porque nós vamos estar pedindo fora completamente daquilo que seja a vontade dele. Por quê? Porque a nossa cabeça vai estar voltada para uma coisa, para um sentido. E, na realidade, se a nossa cabeça está voltada para ali, nós vamos pedir baseado naquilo que nós estamos vendo. Por exemplo, muitas vezes as pessoas olham para o Evangelho e veem no Evangelho uma oportunidade de se tornarem ricas, famosas, importantes, ou uma oportunidade de ter poder. Então, tem muita gente caminhando no Evangelho, na realidade, não compreendendo a verdadeira propósito deste Evangelho, o sentido real do que é ser um filho de Deus, do que é ser um discípulo de Jesus. E quando alguém caminha completamente fora do propósito e não compreende o sentido deste Evangelho, da vinda de Jesus, da sua morte na cruz, de que somos reino, fazemos parte do reino de Deus, e como fazemos parte do reino de Deus, somos sacerdotes reais, somos povo dele, estamos inseridos na sua missão. Quando nós não entendemos isso, nós vamos fazer como essa mulher. Ela tinha uma compreensão apenas terrena, humana, e por isso ela pediu alguma coisa que foi um grande absurdo. Algo que estava completamente fora ali do sentido. E ela pediu, não pensando nos outros, e pediu só pensando nela. E quando quando o homem não entende isso, ele corre o risco
de cometer o mesmo erro que essa mulher cometeu. Eu fiquei pensando que às vezes a gente faz algumas orações e Deus lá, Ele responde para a gente, né? Você não está sabendo o que você está pedindo, porque o que você está pedindo está errado. É verdade, irmãos. Às vezes nós pedimos, né, dentro da nossa visão limitada, do nosso egoísmo. Eu ouvi um relato de alguém que agradecia, num testemunho de alguém que viu uma pessoa falando da questão da pandemia, e a pessoa estava feliz, agradecia a Deus, porque foi um tempo que essa pessoa não trabalhou, recebeu, né, ficou 2 anos parado, basicamente, recebendo. E a pessoa agradece a Deus por causa disso. Isso é muito mais do que um egoísmo. É uma grande ignorância, uma grande falta da compreensão e do entendimento do que é o amor. Porque diante de tantas pessoas que sofreram, que morreram, que perderam seus entes queridos, que perderam seus negócios, que perderam seus empregos, diante de uma crise que não só é no Brasil, mas é no mundo, eu vou agradecer porque eu fiquei em casa, recebi e não trabalhei? Ou seja, é alguém que não conhece o Evangelho. Está fora completamente daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Então, e essa mulher fez exatamente isso. Ela pediu alguma coisa que estava fora. E nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, querido. Bastante cuidado. Porque às vezes é uma linha muito tênue, na nossa caminhada no Evangelho, isso aqui que eu estou te dizendo. Às vezes nós perdemos o foco do outro, do amor de Deus, da nossa missão, da nossa responsabilidade, né, daquilo que Deus quer nos usar, da maneira que Deus quer nos usar, das pessoas que Ele coloca diante de nós, ao nosso redor, na nossa casa. Eu já disse para os irmãos que nada na nossa vida é por acaso. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito na família que você nasceu. Deus tem um propósito no trabalho que você tem hoje. Deus tem um propósito no lugar onde você mora. Deus tem um propósito, né, naquele vizinho que é lá, o seu vizinho, que talvez seja um vizinho chato, que te incomode, né, que joga o lixo na sua porta. Deus tem um propósito na sua vida para alcançar essas pessoas, para testemunhar do amor de Deus. E às vezes a gente diz, mas pastor, isso é fácil, né, falar, mas não é só uma questão da fala, é uma questão da missão que temos como discípulos de Jesus. Como discípulos de Jesus. Às vezes quando nós oramos, vamos ser sinceros aqui, às vezes sem a gente perceber, eu conheci uma pessoa que a gente pedia, fulano, ora pela minha vida aí, por favor. E a pessoa começava a orar, mas ela listava toda a família. E no final não esqueci de orar por mim. Misericórdia. Orava por todo mundo, da sua família, da sua casa. E quantas vezes, querido, nós, às vezes, reproduzimos isso, né? Não é que nós não podemos orar pelos nossos? Claro, devemos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, mas nós não podemos esquecer de orar pelo outro. A Bíblia diz que Jó, quando intercedeu pelos seus amigos, o texto nos diz que a partir daquele momento, Deus começa a mudar a história de Jó, começa a restituir a ele tudo aquilo que ele havia perdido. Mas é muito interessante, se você ler lá em Jó 42, que a expressão que está no texto é exatamente essa, que ele diz, Jó intercede pelos seus amigos. Aí a expressão é clara, e a partir daí, ou seja, a partir da sua oração, ele não orou pela sua condição, ele não orou pela sua esposa que ainda estava viva, mas estava distante, mas ele orou pelos amigos que estavam acusando ele.
Ele intercede pela vida deles, e a partir daí, Deus começa a mudar a sua história. E na nossa vida não é diferente. Às vezes temos uma oração egoísta, né? Pensamos muito mais em nós, nos nossos, do que no outro. E a nossa oração precisa começar pelo outro. Nós precisamos interceder pelo outro. E até porque a gente não tem como dimensionar, né, a nossa luta, se a nossa luta é maior ou menor do que a do outro. Você sabia disso? Às vezes você acha que a sua luta é maior do que a do teu irmão, mas você não conhece a luta do seu irmão. Você não está na vida dele, você não está dentro dele, na mente dele, você não sente as dores dele. Então, cada um tem a sua luta. A gente não pode estar preocupado se uma é maior, se outra é menor. Mas nós precisamos, como filhos de Deus, entender que fomos chamados por Deus para cumprirmos uma missão, para vivermos um evangelho que vai nos levar exatamente a servir o outro. Porque foi isso que Jesus diz aqui, na sua resposta, que ele vai dar àqueles 2 discípulos. Na realidade, ele fala não só aos 2, mas ele fala aos 10 ficarem indignados também. Jesus responde a eles. Jesus diz assim, olha, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Isso acontece em toda a sociedade, na história da humanidade, nunca foi diferente. Alguém sempre tem autoridade sobre o outro, né? É a mesma coisa. Às vezes as pessoas têm uns pensamentos aí que, né, de igualitários, que a gente nunca... Porque a história sempre mostra que as classes sociais, elas sempre existiram no mundo. Alguém sempre predomina sobre outros. Sempre foi assim. É assim, quando a gente trabalha, a gente está subjugado a alguém. Quando a gente entra em algum lugar, a gente tem uma autoridade acima de nós, todos nós. O pastor é a autoridade máxima da igreja. A autoridade máxima da igreja é Jesus. Eu estou subjugado a essa autoridade. Então, eu não tenho poderes máximos. Quem tem poder máximo é Jesus, porque ele é o dono da igreja. Porque ele que pagou o preço pela nossa vida. Então, na vida é assim, mas Jesus diz aqui, diz assim, olha, eu quero abrir a mente de vocês. Jesus está dizendo aos discípulos e àquela mulher que certamente estava lá. No verso 26 ele diz, não será assim entre vocês, ao contrário. E aqui Jesus fala uma coisa que é extraordinária, porque a medida de Deus é diferente da nossa. Eu já disse para os irmãos várias vezes que a matemática de Deus é diferente da nossa, né? Ele disse, se você quer ser cheio, você se diminua. Ele diz aqui, olha, se você quer ser verso 26, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E a palavra aqui, no grego, é escravo, porque a concepção de escravo era muito presente naquela história. O escravo é aquele que estava subjugado numa casa, que não tinha direito e tinha que dizer sim ao seu senhor para tudo. Ele não tinha vontade própria. Mas ele usa aqui uma expressão que naquele contexto é uma expressão difícil, né? E para nós que tivemos uma colonização onde a questão do escravo também foi algo terrível, também às vezes soa de uma maneira muito difícil. Mas o contexto aqui é do servo, é daquele que serve ao outro, é daquele que vai exercer esse amor sobre a vida do outro. Se você quer ser o mais importante, Jesus está dizendo àquela mulher, o evangelho que eu vim pregar, a proposta do meu reino, não é uma proposta de olhar para si mesmo, mas é de olhar para o outro, é de servir ao outro. Então a gente está aqui para servir ao outro, independente de quem seja o outro. E o outro começa com aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que fazem parte da comunidade de fé que nós fazemos parte, que são pessoas que estão próximas, e nós estamos aqui para servir essas pessoas.
mas para servir não como uma obrigação, mas para servir por amor. Algo natural, a gente amar o outro, a gente ir além daquilo que a gente pode pelo outro, para ver o bem do outro, para ver a satisfação do outro. Aí a gente até se pergunta, e alguns perguntam, e eu, como é que fico nessa história? Não sei se foi ontem na devocional, mas Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus diz lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque Jesus é aquele que cuida da gente, querido. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós somos limitados naquilo que diz respeito a cuidar da gente mesmo. Mas Jesus, Ele tem todo o poder para cuidar de nós. E Ele faz isso com perfeição. E não erra. Não erra o tempo, não erra a hora, não erra o momento. Ele é especialista nisso. Lá no Sermão do Monte, ele diz, qual é o pai que o filho lhe pedir um peixe vai lhe dar uma serpente? Qual é o pai que lhe pedir um pedaço de pão e vai lhe dar uma pedra? Ele diz assim, muito mais eu sou o Pai Celestial, que sou o Pai perfeito. Ele sempre tem o melhor para nós. Ele é o nosso Pai, Ele cuida da gente. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, por isso que Ele diz que nós não podemos estar ansiosos, mas nós precisamos ter um olhar para o outro. Ele nos chamou para sermos servos. Ele está dizendo àqueles discípulos, olha, se vocês ficarem se degladiando por posição, por status, por poder, quem vai ser o melhor, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Porque você quer ser o mais importante? Seja o servo. Se você quer ser o primeiro, diz aqui, seja escravo. O verso 28 ele diz, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. É interessante que Jesus coloca a sua própria vida como um exemplo. Ele está falando não de alguma coisa que ele não conheça, que ele não esteja vivendo ali. Ele está dizendo de alguma coisa que ele estava vivendo. Porque ele veio para servir, ele não veio para ser servido. E Ele nos chamou, Ele nos capacitou, Ele nos resgatou exatamente para isso. E por isso que quando nós caminhamos na vida cristã, por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo número 15, que nós precisamos permanecer em Cristo, nós precisamos permanecer na sua palavra. Ele diz lá que aquele que permanecer em mim, tudo o que vocês pedirem, eu farei. É porque as pessoas só pegam essa última parte, Jesus disse, tudo que você quiser, Ele vai te dar. É o que o texto diz. Mas existe um contexto ali onde Jesus diz que aquele que permanecer nele e na sua palavra, aquele que entender o sentido do reino, o sentido da igreja, o sentido de ser um discípulo de Jesus. E quando nós entendemos isso, querido, nós vamos pedir, não de acordo com a nossa visão, mas nós vamos pedir pela perspectiva do Espírito Santo, pela visão de Deus, pela vontade dEle. Aí nós vamos receber. A diferença está exatamente nisso. Então, o texto nos mostra aqui que a questão não é simplesmente pedir, mas é pedir de uma forma correta. Aquela mulher fez um pedido para Jesus. A sua intenção foi boa. Ninguém pode condenar aquela mãe, porque ela estava com uma intenção boa. Os antigos têm um ditado que diz que o inferno está cheio de gente de boa intenção. Porque o importante não é a nossa intenção. Aquela mulher, ela pediu alguma coisa para os seus filhos, ela certamente pediu com todo o coração. Mas não é isso que vai, ou que tem que nortear a nossa vida, querido. Nós precisamos saber pedir. Por isso que Tiago diz, se você não sabe pedir, peça sabedoria a Deus. O Senhor vai te dar sabedoria para você pedir. E ser sábio é praticar a palavra, é viver a palavra.
Ser sábio é entender o sentido do Evangelho, o sentido de ser um discípulo de Jesus. E nós fomos chamados exatamente para reproduzir aquilo que Jesus nos ensinou, por onde a gente passar e aonde a gente estiver. Amém, queridos? Que a gente possa aprender com esse exemplo aqui dessa mulher, né? Que fez um pedido. Mas Jesus foi muito claro, assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que nós estamos sabendo pedir? Será que nós estamos fazendo a oração certa? Será que nós estamos perguntando a Deus se a oração que nós estamos fazendo é correta? Será que nós estamos entendendo qual é o propósito de Jesus para nós, quando Ele nos resgatou, quando Ele nos chamou, quando nos tornamos discípulos de Jesus? Nós precisamos pensar sobre isso, querido. Porque a função do discípulo não é simplesmente ser um discípulo e a sua história acaba, muito pelo contrário. Jesus nos dá uma ordem, né, de que nós precisamos fazer outros discípulos através de nós. Que o Senhor nos ajude, querido, a pedirmos de acordo com a sua vontade. Amém?